deixou a sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas com suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estavam admirados da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós estamos diante de um texto da qual Jesus é confrontado por aqueles que os conhecem e que viu ele crescer. E como nós falamos que nós não pregamos sobre o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, exatamente, não é esse dia é considerado até pelos costumes que foi agregado ao dia 25 de dezembro, até um período, vamos dizer assim, influenciado pelos costumes romanos, era um costume pagão, mas foi inserido esse dia muitos anos depois de Jesus ter nascido, para que homenageasse o dia do nascimento de Jesus. Pois bem, levando em consideração ao calendário, nós deixamos de lado, e o importante é que se celebre um dia que Jesus nasceu. Poderia ter sido hoje, né? Ou poderia ter sido em março, como alguns dizem, né? De março para abril, como alguns alertam em falar. Mas o interessante é que Jesus, quando veio a esta terra, quando ele nasceu, ele já foi perseguido desde o dia do seu nascimento. Me lembrando das palavras do pastor que me antecedeu, falando sobre as igrejas que são perseguidas e que choram, e que às vezes é em pequeno número, e muitos procuram grandes números e grandes igrejas e grandes movimentos, e ele disse que procura uma igreja mais humilde, né? Onde ele possa se congregar. E aí eu me lembrei que o próprio Jesus, quando veio a esta terra, ele nasceu em Belém da Judéia, porque Belém também era a cidade natal do rei Davi, e Jesus descendia da linhagem de Davi. E aí nós entendemos que tudo que era proferido sobre os acontecimentos de Jesus era também proferido pelos profetas que viveram antes dele. O profeta Isaías chegou a citar e a dizer: e tu, Belém, não será menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá um que guiará o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mesmo Jesus nascendo em Belém, logo depois que Jesus nasceu, houve uma perseguição de Herodes, e essa perseguição se deu primeiramente, ele queria saber onde Jesus iria nascer. Isso é citado muitas vezes em peças de teatro, para que ele pudesse adorar, mas na verdade a intenção dele era outra. Mas José, por divina revelação pelo Espírito Santo, levou a criança e a mãe para o Egito,
porque também havia sido proferido pelo profeta, que do Egito eu chamarei o meu filho. Tudo o que havia sido citado sobre Jesus aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por que em Marcos capítulo 6 ele é chamado de o Nazareno? Aí é que nós entendemos que a história se entrelaça para que ele pudesse estar em lugares humildes, aonde ele pudesse emergir para o mundo de lugares que não fossem notáveis pela sociedade. Jesus nasceu numa manjedoura em Belém da Judeia. Jesus foi levado ao Egito para não ser morto por Herodes, e sendo revelado pelo Espírito Santo a José em sonhos. E lá passou algum pouco período no Egito, e quando ele volta, também revelado pelo Espírito Santo que ele não voltasse para a Judeia, ele foi morar em uma das regiões da Galileia, chamada Nazaré. Por isso, alguns chamam o Galileu, outros chamam o Nazareno. Nazaré era uma região da Galileia. E aí Jesus é chamado de Nazareno. Por isso que em Marcos capítulo 6 nós nos deparamos com uma notável incredulidade daqueles que os viram crescer. Ele cresceu na região de Nazaré. E só para a gente ter uma ideia, a região de Nazaré era uma região muito pobre, aonde as pessoas viviam da lavoura, da pesca e de coisas mais simples. Por isso que as parábolas de Jesus, ele sempre fazia comparações de sementes, de frutos, de celeiros, de coisas desse tipo, porque isso ele viveu plenamente naquele período aonde ele cresceu em Nazaré. Mas depois Lucas registra no capítulo 6 que Jesus, aos 12 anos, foi levado pelos seus pais para o templo de Jerusalém, e lá eles perderam o filho, deixaram para trás, e ele ficou no templo, e ali ele ficou discutindo com os doutores 3 dias, interrogando e respondendo perguntas. E quando eles voltaram, eles se admiravam daquilo que Jesus sabia fazer, sabia responder aos 12 anos de idade. E agora nós nos deparamos com essa situação em que, quando Jesus começa a sua carreira ministerial, ele vai morar em outra cidade chamada Cafarnaum, já aos 30 anos de idade. E quando ele começa o seu ministério, ele ia em muitas aldeias, e por essas idas, ele voltou até a sua cidade, aonde ele cresceu, que era Nazaré. Por isso, no texto que nós lemos, de Marcos capítulo 6, e logo nos primeiros versículos, os moradores se admiravam da sabedoria que saía da boca de Jesus e da autoridade que ele tinha de falar, do que ele falava com propriedade. Por quê? Porque ele cresceu entre eles, uma região aonde não tinha grandes influências, e de onde poderia vir tais conhecimentos de Jesus. Mas Jesus pôde causar um espanto àqueles que cresceram com ele, e esse espanto trouxe uma grande incredulidade.
Como pode? Esse é um filho de carpinteiro, e ele é carpinteiro, e não estão aqui os seus irmãos e as suas irmãs em que conhecemos? E de onde é que vem essa sabedoria que nós estamos ouvindo ele falar? E a incredulidade era tão grande que Jesus disse que não pôde fazer ali muitos milagres. Quando as pessoas não querem recebê-lo, dificilmente o milagre poderá acontecer na vida dessa pessoa. Somente quando ele se entrega para Jesus. Porque primeiro, Jesus, ele nos amou antes que nós o amássemos. Primeiro, ele se entregou por nós antes que nós nos entregássemos para ele. Por isso, o seu amor é maior do que o nosso. E nós temos que entender que toda autoridade que foi confiada aos homens foi confiada através do nome de Jesus. Em Marcos capítulo 15, versículo 16, ele disse que vocês farão grandes coisas em meu nome, ou seja, somente no meu nome. Por quê? Porque no nome de Jesus, grandes homens se levantaram sobre a terra e fizeram grandes eventos, grandes histórias, como o próprio apóstolo Paulo testemunha, o dia em que ele se encontrou com Jesus, e Jesus interrogou ele por que ele o perseguia, porque ele estava perseguindo a igreja de Deus. E quando persegue o servo do Senhor, estará perseguindo o próprio Senhor Jesus. Por que tu me persegues? E nós entendemos que naquele momento que Jesus foi interrogado, que ele era nazareno e que tinha crescido em Nazaré, eu fico imaginando, durante a vida de Jesus, que é registrada com 12 anos e depois com 30 anos ao começar seu ministério, nesse espaço de tempo, o que Jesus fazia? Jesus era um homem que se dava o seu tempo para cuidar dos seus irmãos, porque ele era o irmão mais velho, e por isso ele cuidava deles, trabalhando como carpinteiro. Pensa você que você viveu no primeiro século, e pensa você que você contratou um carpinteiro para fazer alguma obra na sua casa, e de repente esse carpinteiro era Jesus. Que privilégio, mas você não sabia. Não sabia que o carpinteiro que estava sendo contratado era Jesus. Não sabia que aquele homem que estava vindo de Nazaré era Jesus. Era um homem que mudaria a história do mundo e do universo, e que mudaria todo o percurso da humanidade. Até hoje se diz antes e depois de Cristo como um marco na história da humanidade, porque Jesus veio para fazer a diferença. E por isso Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 5, ele disse para os irmãos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo tendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas ele foi humilde até a morte, e morte de cruz. E Paulo está escrevendo à igreja de Filipe e dizendo que vocês sejam humildes, que vocês tenham no vosso coração o mesmo sentimento que teve também Jesus, que mesmo sendo o soberano Filho de Deus, mas nasceu numa manjedoura, num lugar humilde, mas cresceu em Nazaré, um lugar mais humilde ainda, da Galileia, aonde não pudesse ser visto. Por isso é que Isaías havia proferido sobre ele: quem deu crédito à nossa pregação? Isaías capítulo 53. Por quê? Porque quem deu crédito à nossa pregação? Porque ele foi crescendo como uma raiz que sai de uma terra seca. Nenhuma beleza víamos,
fizéssemos homem desprezado, homem de dores, experimentado no trabalho, um carpinteiro do primeiro século, que era experimentado no trabalho, que pegava o sol quente, que enfrentava a luta de todos os dias, antes de assumir a sua vida ministerial, ele também teve uma vida humana, de agruras, de acusações, de perseguições, e isso nós entendemos que ele, como mestre, foi perseguido. Quanto mais nós, com os seus servos, nós seremos perseguidos também. E hoje é o dia de nós lembrar que Jesus nasceu para fazer a diferença, para trazer luz a este mundo. E muitos estão confundindo que Jesus veio para esta terra apenas para momentos comemorativos, apenas para momentos com fraternizações que nada dizem respeito ao propósito que ele veio fazer. E por isso muitos ainda estão interrogando com os nazarenos que viveram da época de Jesus: não é este o filho de José, o filho de Maria? Não estão aqui entre eles os nossos irmãos? Não é este o carpinteiro? Como pode ele ter tal sabedoria? Muitos ainda questionam o poder e a autoridade de Jesus, mas nós somos a chama que ele um dia emergiu. Nós somos a luz que um dia ele disse que seríamos. Vocês são a luz do mundo. Nós somos o sal que um dia ele disse que nós seríamos. Vocês são o sal da terra. O dia em que a luz sair da terra, o dia em que a chama sair daqui do Espírito Santo de Deus, o dia em que o sal for levado da terra, a terra apodrecerá. Por quê? Porque ainda está a luz irradiando, ainda a tocha está acesa pelo Espírito Santo, porque Jesus ainda não levou a sua igreja. Mas no dia em que isto aconteceu, tudo cessará e nós teremos a nossa glória com o nosso Mestre lá nos céus. Que Deus nos abençoe. Amém e amém, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Eu até queria